Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. Quem for assistir nossa gravação depois, recebam também as bênçãos de seus lares. A gente vai começar o nosso primeiro horário de atendimento com a oração de São Francisco. Quem quiser cantar junto, a oração vai estar aqui na tela para vocês. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, que é morrendo que se vive para a vida eterna. Hoje quem vai fazer a palestra sou eu mesmo. Vou falar um pouquinho sobre amar ao próximo como a si mesmo. E isso é uma parábola, né, uma máxima de Jesus, e que, claro, que se estende aos nossos irmãos animais. Não teria por que não estendemos esse amor a eles. Afinal de contas, eles também fazem parte da nossa família, eles também podem ser considerados como o nosso próximo. Não teria por que razão a gente duvidar disso. Então, vamos ver alguns pensamentos interessantes aqui para a gente refletir. Devemos amar ao próximo como a nós mesmos, certo? E o que seria o amar? Que a gente tanto ouve, né, na boca de Jesus, que foi o grande preceito de Jesus, né, nosso divino mestre, nosso guia e modelo aqui na Terra. Amar é respeitar, compreender, ajudar, auxiliar, ouvir, afagar, acolher, abraçar, fazer sorrir, enxugar lágrimas, respeitar a individualidade, as diferenças, as escolhas e os hábitos. Todos esses itens aqui podem ser aplicados tanto para humanos, mas principalmente para os animais também. Afinal de contas, eles nos ensinam o amor incondicional. Eles nos ensinam a respeitarmos uns aos outros. Todos nós que estamos aqui, todos que vêm até uma casa espírita como a nossa, que tem esse trabalho de assistência espiritual aos animais, tenho certeza que tem esse modus operandi junto com os seus animaizinhos. E eles retribuem da mesma forma também, porque é um amor incondicional que eles trazem para nós. Então não tem por que a gente fazer distinções entre humanos e animais. Infelizmente, hoje na nossa sociedade nós fazemos diferenças. A gente ama ou a gente gosta daquele que de alguma forma nos interessa, que traz algum tipo de benefício para a gente, aquele que vai nos respeitar de alguma forma. Os animais não fazem essas distinções. Eles amam incondicionalmente. Para eles não tem diferença. Podem observar, por exemplo, o comportamento de pessoas que vivem nas ruas e que muitas vezes tem um animalzinho junto deles. Eles se importam com aquela situação daquela pessoa. Agora nós nos importamos.
Nós olhamos para uma pessoa em situação de rua e normalmente a gente tem uma certa aversão, uma certa, né, um sentimento que não deveria ser assim, mas que muitas vezes a gente mantém uma certa distância. E os animais, eles nos amam incondicionalmente. Amam essas pessoas incondicionalmente. E muitas vezes esses animais, para essas pessoas, são os únicos próximos deles. Então a gente tem muito que aprender com essas imagens que a gente vê muitas vezes. De animaizinhos que amam e não importa a condição do ser humano. Tenho só um gatinho aqui hoje, eu adotei um gato também, comprei lá uma casinha toda emperequetada para ele. Adivinha onde ele dorme? Na caixinha de papelão. Para nós faz diferença ter uma casinha bonitinha, para eles não. Para eles, quanto mais simples, melhor. Agora, para nós humanos, nós temos às vezes essa coisa do material, do visual. Então, a gente tem muito que aprender com eles. E aí a pergunta que já foi respondida, quem é o nosso próximo? Todo aquele que está ao nosso lado. Todo aquele que nos ama incondicionalmente. E todo aquele que nós deveríamos amar incondicionalmente. Mas a gente ainda tem dificuldade, muita dificuldade. A gente estava lendo aqui antes de começar o nosso trabalho sobre amar os criminosos, que é um texto lá do Evangelho. Nós conseguimos amar aqueles que de alguma forma nos prejudicam, ou que prejudicam a sociedade de uma forma geral? O que Jesus faria no nosso lugar? Amaria, mas nós conseguimos? Ainda não. Nós ainda não temos esse olhar caridoso e amoroso para com aqueles que cometem alguma atrocidade aos nossos olhos. Que na verdade são doentes da alma. Mas nós não conseguimos encarar dessa forma ainda. Então, a gente precisa ainda aprender algumas coisas. E aqui, um pensamento de Mahatma Gandhi, que foi, né, um dos grandes humanistas que nós tivemos aqui na Terra, ele deixou uma frase que é bem complementar àquela de Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo. O Gandhi complementa. Tudo que vive é meu próximo. E aqui nós temos várias imagens, né, de animais, das mais variadas espécies, raças, tamanhos. Nós conseguimos amar a todos? Muitos de nós ainda não. Amamos os nossos cachorrinhos, nossos gatinhos, chamamos de filhos, colocamos em nossas camas para dormir, mas os outros a gente ainda, né, para muitos ainda existe uma certa dificuldade em olhar para esses outros animais e pensar, puxa, eles também são o meu próximo. Eles também podem ser incluídos nessa categoria, amar ao próximo. E Gandhi nos deixou esse pensamento e cabe a cada um de nós, da melhor forma possível, colocar em prática. Aí separei aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para a nossa reflexão também. Amar ao próximo como a si mesmo é fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão máxima, a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes um melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência, devotamento para conosco, do que temos para com eles? Quando adotarmos essa regra de conduta, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, apenas união, concórdia e benevolência mútua. Naquela linha copo meio cheio, meio vazio, acho que muita coisa já foi feita para nós enquanto humanidade. Muita coisa, principalmente em relação aos animais, a gente percebe hoje que as pessoas se preocupam mais com o bem-estar animal. Algo que há 20, 30 anos praticamente não existia. Mas muita coisa ainda precisa ser feita. Precisamos amar cada vez mais. Precisamos ter esse olhar que o Evangelho nos traz aqui, para que a Terra um dia realmente se transforme num mundo de regeneração, num mundo melhor. Porque isso só vai acontecer pelas nossas atitudes, individuais e coletivas. Enquanto nós não mudarmos a nossa forma de agir com o nosso próximo, a gente vai continuar vendo essas situações que a gente vê. Pessoas em guerra, pessoas em conflitos, e guerras, quando a gente diz,
Não são necessariamente as guerras entre nações. As guerras internas que nós temos, dentro da nossa casa, muitas vezes, essas pequenas guerras, esses pequenos conflitos, que nós temos tanta dificuldade em vencer, com pessoas que realmente estão próximas a gente. E a gente ainda não consegue olhar para as pessoas que nos causam um certo desconforto e olhar, puxa, ele é meu próximo, ele é meu irmão, irmão em Cristo, eu preciso amá-lo também, respeitá-lo também. Então nós precisamos, dentro do possível, mudar as nossas atitudes. A gente sabe que não é do dia para a noite que isso vai acontecer. Mas o Evangelho nos traz lições para refletirmos a respeito. Os animais, então, são capazes de oferecer carinho puro, amor de verdade e sem esperar nada em troca. Todo mundo que tem animalzinho aqui, tenho certeza que concorda com isso. Se a gente, por algum motivo, a gente grita com o animalzinho porque ele fez alguma traquinagem, daqui a um tempo ele já esqueceu, já está nos lambendo de novo, já está pedindo carinho de novo. Exceto os gatos, que às vezes demoram um pouquinho mais, né? Estou tendo essa experiência agora, não tinha gato antes, agora estou tendo. O gato às vezes demora um pouquinho mais para absorver aquilo que aconteceu, mas também é um aprendizado maravilhoso, também é uma relação fantástica, e que eu também estou aprendendo com isso agora. Mas a gente precisa praticar isso também, com aqueles que estão ao nosso lado, com os nossos irmãos de humanidade. Mas a gente pisou no nosso pé, puxa, não olho mais para a cara daquela pessoa. Olhou torto para mim, escreveu não respondeu minha mensagem no WhatsApp, pronto. Como a gente dizia antigamente, fiquei de mal com a pessoa. A gente não pode, tem que mudar a nossa forma de pensar e de agir. Essas pequenas coisas que nos atrasam, essas pequenas coisas que impedem o nosso crescimento. E os nossos animaizinhos nos ensinam justamente o contrário, né? Nos oferecem tantas coisas boas, tantas coisas positivas, e a gente se esquece disso. Então, vamos aprender mais com eles. E aqui alguns exemplos de pessoas, de figuras importantíssimas que estiveram, ou que ainda estão conosco, que nos ensinam verdadeiramente a amar o próximo. O Chico, com a sua grandiosidade, com a sua amorosidade, não só com os humanos, mas com os animais também. Aqui uma fotinho dele com um animalzinho. Entre tantos outros que a gente poderia citar aqui. Mas o nosso grande guia e modelo é o nosso Mestre Jesus, que nos ama incondicionalmente, que entende as nossas imperfeições, mas que espera também de nós uma atitude semelhante a essas pessoas, quem sabe um dia, mas que a gente chegue pelo menos o mais próximo possível, que é o objetivo de todos nós. E aí uma historinha do Chico, para a gente encerrar, está lá no livro As Vidas de Chico Xavier, do Marcel Sotomayor, foi um dos biógrafos do Chico, e esse livro deu origem a um filme, né, do Chico Xavier. Não sei se todos já ouviram essa historinha das formigas. Havia formigas no quintal de Chico Xavier. À noite, o batalhão avançava sobre a horta e devorava verduras e legumes plantados para as sopas dos pobres. Os amigos já tinham providenciado o veneno, quando Chico tentou um último recurso: 2 dedos de prosa com as formigas, que estavam devorando a horta dele. Ele se debruçou sobre o formigueiro e começou a conversar. Vocês precisam ser mais piedosas, mais humanas. Estão faltando com a caridade ao seu semelhante. Estão tirando o alimento de quem precisa. Usou todos os argumentos possíveis e até se deu o trabalho de sugerir um caminho para elas. Né? Um caminho para saírem dali. Ao lado desta modesta horta, tem um enorme terreno, todo plantado das mais variadas gramíneas. Uma grande mata que a natureza colocou à disposição de todos. Mudem-se, as formigas, conversando com as formigas, mudem-se para lá e nos deixem em paz. Caso contrário, se isso não ocorrer, dentro de 3 dias, tomarei enérgicas providências. No dia seguinte, sobrou apenas uma formiga, a subversiva, segundo Chico Xavier. Alguém conseguiria fazer isso em casa? Com formiga, com barata, para quem tem medo de lagartixa? Lagartixa não faz mal a ninguém, mas tem gente que tem medo. Ainda que fizéssemos isso, será que elas nos ouviriam? Não sei. Não custa tentar. Mas o Chico era o Chico. E ele tinha esse amor, inclusive pelas pequeninas criaturas da criação. Então que esse exemplo do Chico nos inspire
a tentar fazer melhor, a tentar fazer algo diferente no nosso dia a dia. E que muitas vezes a gente não faz absolutamente nada. Amai-vos uns aos outros, mesmo que os outros tenham patas, focinhos, rabo, penas, escamas, folhas, flores e frutos. Todos merecem o nosso amor e o nosso carinho. Então, essa era a mensagem para o dia de hoje para vocês. Que a gente possa levar um pouquinho dessa luz e dessa paz para os nossos lares. E refletir e, na medida do possível, tentar fazer algo diferente também. Uma ótima manhã a todos. Que Jesus esteja presente nos lares, nos corações de todos vocês.